vida de vitória. Muito bem, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos juntos mais uma vez para um momento de reflexão na bendita palavra do Senhor. Inicialmente, eu quero convidar você a agradecer a Deus pela vida. Que bom nós podermos estar vivos, agradecendo a Deus pelo ar que respiramos, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem nos proporcionado. Por cada momento, por cada fase, devemos ser agradecidos a Deus, mesmo em meio a esta pandemia, a esta crise que tem assolado a vida de muitas pessoas. Inclusive nós estamos aí, de algum modo, tendo algumas limitações. Contudo, o nosso coração deve estar agradecido a Deus pelo seu cuidado. Muito bem, nós estamos numa série de ministrações falando sobre os nomes compostos de Deus. Alguns desses nomes nós estamos pontuando dentro desta série. E hoje nós vamos estar abordando, então, sobre o nome Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Êxodo, capítulo de número 15. Eu quero fazer a leitura do versículo de número 23 ao versículo 27, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. É por isso que o lugar é chamado Mara. E o povo de Deus murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Disse ele: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Muito bem. Falar sobre Jeová Rafá é estar falando acerca do Deus que nos proporciona força, não só no sentido físico, mas também o Deus que abençoa a nossa mente, o Deus que abençoa o nosso espírito, o Deus que preserva e conserva a nossa alma, enfim. Falar de Jeová Rafá é falar do Deus que nos dá força e nos dá vida para que possamos estar vivendo e desfrutando do seu cuidado aqui nesta terra. A Bíblia diz que o Senhor, Ele sara todas as enfermidades. Então Ele sara tanto alma, quanto espírito, quanto corpo, quanto a mente. Ele, de fato, é o Senhor que nos dá saúde. Agora, preste atenção. Este texto sagrado, ele tem algumas lições a nos ensinar. Veja que o povo está vivendo um milagre de cura, a cura das águas que eram amargas, e o Senhor as transformou em águas doces para poder estar saciando o seu povo. Mas eu gostaria de estar observando alguns detalhes nas entrelinhas deste texto e extrair algumas lições do mesmo para que possamos
compreender o que Deus tem para nós através desta palavra. Uma primeira verdade que eu encontro nas entrelinhas deste texto é que a vida não é feita só de momentos maravilhosos, embora quando Deus criou o ser humano e o colocou no jardim do Éden, o propósito de Deus é que o homem estivesse desfrutando das delícias do jardim e estivesse por toda a eternidade usufruindo de uma plenitude de vida. Contudo, a partir da queda que se deu no capítulo 3 do livro do Gênesis, aí a gente percebe que de lá para cá o ser humano tem que conviver com o sofrimento, com a dor, com doenças, com enfermidades, em várias esferas ou em todas as esferas da vida. Essa é uma realidade. Então, a primeira verdade que esse texto tem a nos ensinar é que a vida, ela é uma combinação entre o doce e o amargor. Ela é uma combinação entre o triunfo e a provação. E nós precisamos entender isso. Então, o sofrimento faz parte da vida humana. Nem tudo vai ser mil maravilhas. Por isso que às vezes nós adoecemos, por isso que às vezes nós temos medo, por isso que às vezes nós nos sentimos inseguros. Nem tudo é mil maravilhas. Às vezes estamos no monte, mas às vezes descemos no escuro vale. E nós precisamos saber e aprender a conviver com isso. Uma outra verdade que esse texto revela é que no momento de uma provação, de uma adversidade, ou no momento de uma hora amarga da vida, Deus revela quem somos, porque a vida é como um laboratório. Então, cada momento de experiência que a gente vive aqui nesta terra, esse momento de experiência traz a revelação do que é o nosso coração, do que está dentro de nós. Então, veja que este povo tem vivido vitórias, conquistas, realizações, uma grande salvação e um grande livramento de Deus. Contudo, veja que quando eles se deparam com um momento de amargura, eles reclamam, eles demonstram carnalidade, frustração na vida espiritual. Eles querem apenas desfrutar dos momentos de alegria, de prazer, de contentamento e de satisfação. Eles não querem em nenhum momento passar por um processo de crise, de dificuldades. E então eles reclamam. Vejam que eles estão manifestando descrença, falta de fé, falta de confiança no cuidado de Deus. Agora, uma terceira verdade que esse texto me ensina é a respeito do nosso Deus. Embora eu precise entender que a vida ela é feita de combinações, às vezes eu vou estar sorrindo, mas às vezes eu vou ter que chorar. Embora eu tenha que me cuidar, me policiar, ter cautela e prudência, para que no momento de provação, de adversidade, eu não venha reclamar, questionar, murmurar de Deus. Acima de tudo, Deus está me instruindo que tudo está no controle dele. Ele sabe o que é necessário para mim viver. Ele sabe o que é preciso eu passar. É Ele quem planeja o nosso caminho. E olha só que lindo. No momento de dificuldade, mesmo o povo reclamando diante de uma situação de adversidade, você vai perceber que Deus faz Moisés enxergar uma árvore e ele lança essa árvore nas águas amargas e elas se transformam em águas doces. Aqui que eu quero observar com você, porque essa árvore aí é uma representação da cruz de Cristo.
E o Senhor Jesus Cristo, Ele é o próprio Jeová Rafá. Ele é o Senhor que sara. E Ele veio, aleluia, com exclusividade para manifestar o seu poder curador. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 24. A Bíblia diz assim, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Eu acho interessante esse texto, porque veja que esse texto está fazendo menção que o Senhor Jesus, ao estar sendo crucificado naquele madeiro, Ele transformou toda a amargura da minha vida numa experiência gloriosa de salvação, de libertação, de restauração, de cura e de provisão do favor de Deus para me sarar de modo integral, tanto do corpo, quanto da alma, quanto do meu espírito. E você sabe que, à luz da Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, a vinda do Senhor Jesus Cristo e o ministério do Senhor Jesus Cristo, ele esteve baseando-se em 3 pilares específicos. Jesus veio ensinando, Jesus veio pregando e Jesus veio curando. É só você ler Mateus capítulo 4, versículos 23 e 24, você vai ver que Jesus percorria e estava nas sinagogas ensinando, percorria por toda a Galileia pregando e curando os enfermos, as moléstias e as enfermidades do povo. Interessante é que o profeta Isaías já havia anunciado isso em Isaías 53, versículos 4 e 5. A Bíblia fala do poderoso ministério de cura que o Senhor Jesus iria desenvolver. E de fato isto aconteceu de maneira plena no ministério de Cristo. Se você observar Mateus capítulo de número 8, Jesus, após ter curado a sogra de Pedro, o capítulo 8, versículo 16, diz que trouxeram até ele muitas pessoas doentes, muitas pessoas enfermas, muitas pessoas que estavam inclusive endemoniadas, e ele, com a sua palavra, veja o poder da palavra. Eu creio que enquanto eu estou falando a palavra de Deus aqui, pode se cumprir na minha vida e na sua vida o Salmo 107, verso 20. Enviou-nos a tua palavra e os curou e os livrou de toda a destruição. Veja o poder da palavra. Então a Bíblia diz que Jesus, pelo poder da sua palavra, curou a todos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. É por isso que eu acho fantástico que Atos 10 e 38 a Bíblia tem a nos dizer. A Bíblia diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ei, preste atenção. Lucas 5,17. Eu quero usar esse texto aqui e tomar posse dessa palavra nesta reflexão. Pois Lucas 5,17, a Bíblia diz assim acerca de Jesus: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Que Senhor é esse? Jeová Rafá. O poder do Senhor estava com ele para curar. Então preste atenção. Vamos aplicar a palavra e vamos compreendê-la melhor. Não reclame. Se você está vivendo um momento de amargura, de sofrimento, não reclame. Tire lições disso. Aprenda que o sofrimento faz parte, sim, da vida do ser humano. Não permita
permita que seja revelado maldade no seu coração. Seja agradecido, não reclame, não queira murmurar contra Deus ou contra esta situação. Tire um aprendizado de tudo o que você está passando e não questione. Creia tão somente no poder de Deus. Deixa eu te contar algumas experiências que eu li na Bíblia e que me chamou a atenção e que eu vi essas experiências, os servos de Deus ou pessoas que ainda não eram servas de Deus, que diante do sofrimento não questionaram e foram alcançadas pelo poder de Jeová Rafá. Olha só, a Bíblia fala de um homem que nasceu cego, João capítulo 9. Você não vê aquele homem questionando, você vê alguns ao seu redor, inclusive os discípulos de Jesus, perguntando quem foi que pecou, os seus pais ou ele? E Jesus disse, não foi ele e nem os seus pais. Ele nasceu assim para que o nome de Deus viesse a ser glorificado. E você vai ver aquele homem crendo em Jesus e sendo salvo e curado da enfermidade. A irmã Ana, uma outra experiência que eu li e que me chamou a atenção, uma mulher que sofreu por alguns anos na sua vida por conta de ser estéril. E olha, o próprio Deus havia cerrado a sua madre. Mas você vê Ana orando ao Senhor, chorando, derramando suas lágrimas e fazendo um voto, e Deus honrando o seu voto e mostrando a ela o poder de Jeová Rafá e curando ela, e ela sendo feliz mãe de filhos. Você vai ver o caso também de Jó, e Jó é uma situação assim que deixa um ponto de interrogação, porque há pessoas que pensam que por eu ser um crente eu não devo padecer, não devo sofrer, porque se eu sofrer é por causa de algum pecado. Veja que Jó, Deus deu testemunho da sua integridade e da sua fidelidade. Contudo, houve uma permissão de Jeová para que Satanás tocasse, inclusive, na vida, na saúde de Jó. Contudo, Jó preferiu crescer em experiência, crescer na fé, e ele não questionou Deus acerca do porquê daquela doença, mas você vai ver Deus curando, restaurando Jó, inclusive a sua saúde, e o nome do Senhor é glorificado até hoje. E o rei Ezequias? O rei Ezequias, diante de uma enfermidade fatal, ele decide levantar um clamor. E sabe o que aconteceu? Jeová Rafá decidiu trazer a favor dele um milagre de uma cura extraordinária e acrescentando aos seus dias 15 anos a mais. Oh, meu Deus do céu! Nós vamos clamar ao Senhor daqui a pouco e eu creio neste poderoso Deus que pode prolongar os nossos anos e pode abençoar a nossa saúde. Deixa eu te trazer um último relato de um texto que li e que também me chamou a atenção quando eu refletia sobre esta palavra. O apóstolo Paulo fala de um espinho que ele tinha na carne, e você não vê o apóstolo Paulo reclamando, você vê ele orando por 3 vezes e Deus lhe respondendo, dizendo, minha graça te basta. Paulo aprendeu a glorificar a Deus mesmo na sua fragilidade física e Deus o ajudou a superar. Preste atenção, o Senhor é Jeová Rafá, Jesus Cristo é poderoso para curar. E eu quero terminar esta ministração fazendo uma oração, pedindo a Deus cura pelos enfermos. Eu estou precisando de saúde e eu creio que alguém, além de mim, também está na busca de um milagre. Eu sei que milhares de pessoas que estão sofrendo com outros tantos sofrimentos, sejam físicos, emocionais, espirituais, psicológicos,
estão precisando de uma intervenção de Deus. E nós vamos clamar agora, porque eu creio que Deus cura com os meios. Sim, Ele pode usar a medicina para curar. Ele cura sem os meios. Ele pode fazer um milagre sobrenatural. E Deus também cura apesar dos meios. E se Deus deixa de curar, é interessante nós compreendermos que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza humana. E se ele curar, ele é Deus. Se não curar, ele continua sendo Deus. Agora, eu quero exercitar a minha fé, porque a Bíblia diz que quando Paulo chegou em Listra, ele viu um paralítico e Paulo observou que ele tinha fé para ser curado. E Paulo orou por ele e o milagre aconteceu. Então eu creio num Deus que é poderoso para reverter toda e qualquer situação negativa. Deus pode transformar o choro em alegria. Deus pode transformar o desespero em esperança. E Deus pode mudar o cheiro de morte em aroma de vida, porque Ele é Jeová Rafá, o Senhor que sara. Vamos orar ao Senhor agora. Querido Deus, eu quero te agradecer pela tua bendita e gloriosa palavra. Senhor Deus, eu sei que tu és um Deus de perto e também um Deus de longe. Enquanto nós estamos orando, é provável que tenha alguém dizendo: Senhor, toca em mim. É provável que tenha alguém orando como Jeremias, no capítulo 17, versículo 14. Sara-me e eu serei curado. Salva-me e eu serei salvo. É provável que tenha alguém aqui, Senhor, pedindo por socorro, como o salmista, no Salmo 30, verso 2, dizendo: socorra-me, sara-me, eu quero ser curado, eu preciso que o Senhor me cure. É provável, Senhor, que tenha alguém se apegando naquela promessa bíblica de Jeremias 33:6, quando o Senhor declarou: eu enviarei saúde e enviarei cura. Ah, meu Deus, eu tenho me apegado e gosto muito de ministrar, orando com base em Isaías 58, versículo 8, quando o Senhor declara: a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. No verso 11 o Senhor declara que haverá de fortalecer, o Senhor fortificará os teus ossos. Sim, é a promessa de Deus. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Ah, meu Deus, repreenda essa dor, repreenda este mal-estar, repreenda agora doenças, bactérias, vírus, fungos. Queima agora este mal, queima a doença nos ossos, queima esse tumor, esta raiz maligna, este tumor, estes nódulos façam desaparecer pelo poder da tua bendita palavra. Toca no teu povo para restabelecer as vistas, a visão, a audição, o paladar. Sim, meu Deus, repreende essas manchas na pele, esta queda de cabelo. Repreenda, Senhor Deus, este mal-estar na coluna, essas dores, este bico de papagaio, Senhor, essas dores nas juntas, este problema no sangue, este problema no coração. Tu és o médico dos médicos, tu és a nossa saúde, tu és a nossa cura, tu és o doutor Jeová Rafá. Portanto, repreenda todo o mal, trazendo força física, mental e espiritual a favor do teu povo. Por isso eu abençoo a tua filha e o teu filho
com a bênção da saúde, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e Deus te guarde. Até a próxima oportunidade, querendo Deus.